Eu peguei esse livro para ler porque eu já não aguentava mais a depressão depois de ter lido Malazan, Book of the Fallen. Eu estava no terceiro livro da série e eu já estava de luto por todos os personagens que eu comecei a amar e morreram. Então eu comecei a procurar um livro que fosse mais tranquilo, um livro que fosse mais relaxado. E foi exatamente isso que eu encontrei em Um Mago de Terra-Mar. Fala galera, eu sou o Vini, esse é o meu canal e hoje nós vamos falar de um clássico. Melhor ainda, nós vamos falar de um clássico que eu não conhecia e você muito provavelmente não conhece. Nós vamos falar de Um Mago de Terra-Mar. É um livro escrito pela Ursula Le Guin. Ele foi publicado em 1968 e ganhou inúmeros prêmios. Foi comparado várias vezes com O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Enquanto eu lia O Mago de Terra-Mar, eu percebi que eu já li vários outros livros que foram influenciados por esse livro. Uma série, por exemplo, que bebe bastante dessa fonte é a série As Crônicas do Matador do Rei. São esses livros aqui. Eles são escritos pelo Patrick Rothfuss. É um nome estranho pra caramba, mas assim, essa série ela é muito boa e você consegue ver claramente o que ela empresta desse livro. Não é plágio, é mais como uma referência honrosa, porque são 40, 50 anos desde a publicação desse livro. Não tem como mais ser plágio. A partir de agora eu acho que é tudo referência ou plágio criativo. Depois eu quero fazer um vídeo só com um conceito de plágio criativo, porque ele é incrível. Aí você olha pra mim e pergunta, ei, qual que é o esquema desse livro? Esse livro, ele trata de magia, só que é a magia do nome das coisas. Pode parecer meio bobo quando eu falo assim, mas o negócio é o seguinte, quando você conhece uma coisa, por exemplo, esse ônibus que fica aqui na minha prateleira, quando você conhece o material do que ele é feito, a história dele, da onde veio o ferro, a tinta que pintou ele, você descobre o nome verdadeiro dele. E a partir desse momento, você, quando pronuncia o nome do objeto ou da coisa em questão, você tem comando sobre aquilo. E é muito impressionante e filosófico aonde a autora leva isso, porque, por exemplo, para você saber o nome de uma pessoa, ou você tem que descobrir, conhecer ela intimamente, ou essa pessoa tem que te contar o nome dela, o nome verdadeiro dela. E isso é um voto de confiança incrível, porque você tem poder sobre a vida daquela pessoa quando você sabe o nome dela e, consequentemente, conhece o mais íntimo daquela pessoa. É um conceito muito interessante e é bem legal como a autora trabalha com ele. Nesse livro a gente acompanha um garoto chamado Gad. Ele é um pastor de ovelha, ele tem, sei lá, uns 10, 11 anos, e ele é um moleque normal, e ele descobre que ele tem o dom da magia, e ele é treinado por magos, ele vai para uma escola, na verdade, é uma escola. E ele é treinado nessa escola, e ele se torna um mago famoso, ele derrota dragões, ele salva vilas, ele faz todas essas coisas que o herói faz na história. Só que ele também faz cagadas. E o interessante desse livro é que ele mostra bastante as consequências da cagada que uma pessoa poderosa tem, faz, é. Você sabe o que eu tô falando. O esquema dessa história é que ela é um clássico. E ela é um clássico no melhor sentido da palavra. O mundo é colorido, o mundo é bonito, você se sente alegre enquanto lê a história, você aprende com os personagens, mas você sabe exatamente o que vai acontecer na história, porque ela é um clássico e você sabe onde as coisas estão indo. Mas mesmo assim você aprende muito. Por exemplo, a história não é cheia de plot twist, igual Game of Thrones. Traição em cima de traição e você não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. Você sabe exatamente o que está rolando no livro, mas ele não perde nada da graça. Na verdade, ele ganha um pouco de graça, porque para quem já está acostumado com esses livros densos e pesados, Um Mago de Terra-Mar é um... sabe? O Mago de Terra-Mar é ar fresco no meio desse monte de livro denso. Então assim, essa história ela é honestíssima no que ela se propõe.
Você lê a sinopse e você sabe o que vai acontecer com esse cara. Mas assim, para você, que como eu, estava cansado, estava se sentindo pesado das histórias depressivas, de umas histórias intensas, que você lê e você sente a emoção do personagem e às vezes o personagem está triste e você acaba absorvendo aquilo para você. É uma experiência muito boa você ler O Mago de Terra-Mar. Você vai gostar bastante e assim, eu indico esse livro para quem está cansado de ler livros pesados ou se você quer dar uma pausa só para poder mergulhar no próximo livro que você sabe que vai ser intenso. Ou se você não está acostumado com fantasia ainda, é um ótimo livro para se começar. Ele vai te dar uma base bem sólida do que se trata a magia e a fantasia em geral. E você vai poder ler esse livro sem ter que atravessar um camalhaço de páginas igual Game of Thrones, por exemplo. Ele é um livro mais compacto, ele é uma história completa e eu recomendo muito. Com esse livro, uma boa pedida é você dar ele de presente para um sobrinho ou uma criança que está começando a ler agora. Esse livro ele vai despertar o desejo de leitura nessa pessoa e ele é completamente PG-13, ele não tem nada explícito, então ele é um ótimo presente para um adolescente ou para um pré-adolescente. Se você gostou do livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder comprar. É um link da Amazon e geralmente é a loja onde eu encontro as coisas com o melhor preço. Bom galera, esse foi o meu vídeo sobre o Mago de Terra-Mar. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal que vai ter vídeo novo toda semana. Valeu galera, um abraço!